À 1 da manhã, a minha filha desabou à minha porta. Os seus olhos estavam roxos e os seus lábios rachados. Soluçando, confessou: "O meu marido bateu-me por causa da amante." Abracei-a em silêncio. Ajudei-a a entrar e, sem dizer uma palavra, vesti o meu uniforme de polícia e carreguei a minha arma. Marquei o número do meu advogado. Comece o plano agora. Que bom que está aqui. Se estiver a ver este vídeo, faça like, subscreva e diga-me nos comentários de onde está ao ouvir a minha história de vingança. Quero ver até onde se espalhou. Tinha acabado de desligar a TV e atirado-me para o sofá, com os olhos semicerrados após um longo e exaustivo turno. Ser polícia aqui nem sempre era uma questão de vida ou de morte, mas naquele dia tinha apartado uma briga num bar no centro da cidade e passado horas a escrever o relatório. O meu corpo estava pesado. Eu só queria dormir profundamente. Lá fora, os cães latiam e as motas zumbiam enquanto as crianças do bairro passavam em alta velocidade. Era 1 da manhã, mas o quarteirão recusava-se a dormir. Imaginei que os tipos estivessem na esquina a fumar e a beber cerveja como todas as noites. Fechei os olhos, tentando bloquear o barulho para descansar um pouco. De repente, uma batida forte e apressada na porta fez-me sobressaltar. O meu coração disparou e os instintos policiais entraram em ação. Quem é que bate assim tão tarde? Corri para a porta, pegando numa cadeira por precaução. "Quem está aí?" Perguntei com a voz trêmula, não de medo, mas sentindo que algo estava errado. Nenhuma resposta. Algumas batidas mais suaves, depois uma voz trêmula: "Mãe, por favor, abre." Eu congelei. Era a voz de Sara. Destranquei a porta rapidamente, com o coração aos saltos. Ela desabou nos meus braços, tremendo como um animal ferido. Abracei-a com força, sentindo o seu corpo flácido e exausto. "Sara, o que aconteceu, querida?" Perguntei com a voz embargada. A luz amarela da varanda revelou o seu rosto, paralisado pela visão. O lábio gretado, o sangue seco no canto, o olho esquerdo inchado e roxo, mal aberto. Ela agarrou a barriga, escondendo a dor. "O meu marido bateu-me por causa da amante", sussurrou com a voz embargada em soluços. O meu sangue fervia, mas o meu coração despedaçou-se. A minha filha, aquela que criei e, amada mais do que a minha própria vida, estava diante de mim, destroçada. Ajudei-a a entrar, deitei-a delicadamente no sofá e corri para a cozinha para ir buscar um pano úmido e o kit de primeiros socorros. "Fica quieta, querida, deixa-me ver", sussurrei, tentando parecer calma, embora me estivesse a partir por dentro. Limpei o sangue do seu lábio, mas ele continuou a escorrer vermelho e cru, como se estivesse a cortar o meu próprio coração. A ferida era profunda, não apenas pele, mas algo que lhe atingia a alma. Sara continuava a se agarrar à barriga, as mãos finas tremiam. Cuidadosamente levantei-lhe as mãos, levantei-lhe a blusa e... Meu Deus! Quase deixei cair o pano. Um enorme hematoma preto e roxo espalhava-se pelo seu abdômen, do tipo que só nasce de golpes impiedosos. Eu não conseguia respirar. Parecia que eu própria tinha levado aqueles golpes. "Sara, quem te fez isto? Foi o Robert, não foi?" Perguntei com a voz trêmula de fúria e tristeza. Ela não respondeu. Apenas chorou, os soluços quebrando o silêncio pesado da casa. Sem pensar, peguei no telefone e liguei para as urgências. "Doutora, Figueroa, por favor, prepare-se, vou levar a minha filha", disse eu rapidamente. O meu carro ainda estava na oficina para arranjar os travões, por isso chamei um táxi. Enquanto esperávamos, sentei-me ao lado dela, cobrindo-a com um cobertor para que não sentisse frio. O seu telefone em cima da mesa não parava de acender. 7 chamadas perdidas de Robert e mensagens a piscar no ecrã. "Abra a boca se quiser perder tudo." O meu sangue ferveu. Peguei no telefone, desesperada para ver o que mais ele tinha feito. Mas Sara, fraca como estava, arrancou-o em pânico. "Mãe,
Não olhes. Não é nada. Os seus olhos, cheios de medo, gelaram-me. Era como se tocar naquele telefone fosse fazer o seu mundo desabar. Não a pressionei. Apenas lhe segurei a mão e sussurrei. Estou aqui, querida. Não te vai acontecer nada. Mas por dentro, sabia que já tinha acontecido. Quando o táxi chegou, ajudei-a a entrar com um braço à volta enquanto carregava uma mala no outro. A caminho do hospital, encostou a cabeça no meu ombro, sussurrando sem parar. Perdoa-me, mãe. Não te queria acordar, mas não aguentava mais. Tinha de vir. Cada palavra trespassava-me como uma faca. Eu era a mãe dela. Eu jurara protegê-la todos os dias da sua vida, e agora ela vinha à minha procura na calada da noite, destruída pelo homem em quem um dia acreditei. O táxi parou em frente ao hospital, onde o brilho branco e intenso de um néon indicava pronto socorro. Ajudei a Sarah a sair. Minha filha, que mal conseguia manter os joelhos esticados. Os seus membros tremiam e ela agarrava a passo a barriga como se fosse o último lugar onde se pudesse manter forte. Apertei os seus dedos para esconder o quão descontroladamente o meu pulso disparava. Estou aqui. Não tenhas medo, sussurrei. Embora o terror também me envolvesse. A doutora Letícia Figueroa, de serviço, já estava parada à entrada. Os olhos a mexer-se entre a Sarah e eu com preocupação, mas sem dizer nada. Ela acenou a uma enfermeira para guiar a minha filha até uma sala de exames. Os meus pés seguiram-na como se estivessem pesados de chumbo. Quando a enfermeira tirou o casaco fino a Sarah, quase respirei fundo. Para além dos cortes na boca, os ombros e os pulsos exibiam marcas cruéis, hematomas roxos e avermelhados como acusações silenciosas. Fiquei paralisado, os dedos agarrando a borda de um tabuleiro enquanto uma fornalha de fúria rugia sob as minhas costelas. Quem é que te fez isto? Quis perguntar, mas mantive-me em silêncio com medo de destruir Sarah novamente. A doutora Figueroa registrou metodicamente cada ferimento, o rosto impassível com seriedade profissional. Precisamos de raios X para despistar costelas fraturadas, disse ela, com a voz firme mais urgente. Assenti sem dizer nada, enquanto observava Sarah deitada, imóvel, de olhos fechados, como se quisesse fugir do quarto. Enquanto o exame de imagem estava a ser preparado, desci à recepção para preencher a papelada e deixar um depósito. O meu telefone vibrou incessantemente. Um número desconhecido acendeu no ecrã. Reconheci-o instantaneamente. Se alguém estava a ligar àquela hora, momentos depois de Sarah ter chegado à minha casa, só podia ser Robert. A raiva surgiu quente e imediata. Terminei a chamada sem atender. Ele não merecia a minha voz. Não depois do que tinha feito. Ao regressar ao quarto, encontrei Sarah a dormir levemente, provavelmente exausta pela adrenalina e pela dor. Puxei o cobertor para cima das suas mãos trêmulas. Ver o seu rosto trouxe de volta a Sarah, que corria atrás de mim no quintal, gritando: "Mãe, olha para mim!" Aquele sorriso desaparecera, substituído por feridas e terror. Sentei-me ao lado da sua cama, observando-a descansar com o coração despedaçado. Eu era a sua mãe. Eu tinha prometido mantê-la em segurança e, no entanto, permiti que caísse nas mãos de um homem como Robert. Culpava-me, mas sob a culpa, uma resolução lenta e feroz começou a brilhar. Eu não permitiria que a minha filha sofresse mais dores. Nunca mais. Assim que iniciaram a administração intravenosa e a estabilizaram, levei a Sarah para casa. À noite, planeava em silêncio, jurando justiça, reunindo provas, contactando aliados, aprendendo a desmantelar as suas mentiras e a mantê-la a salvo da sua sombra para sempre. Eu não descansaria até que ele pagasse. Sem misericórdia, não há perdão. Preparei-lhe um copo de leite morno, coloquei-o ao lado da cama e fechei a porta suavemente, certificando-me de que ela dormia. O amanhecer estava próximo. Uma luz pálida entrava pela janela. Saí para a varanda para arrumar algumas coisas e vi a senhora.
Camila, do outro lado da rua, a varrer o quintal. Quando ela me viu, correu para lá, as palavras a saírem-lhe aos borbotões. Aconteceu alguma coisa em tua casa ontem à noite, Elizabeth? Ouvi pancadas e alguém a chorar. Expirei e, em poucas frases curtas, contei-lhe que Sarah tinha sido espancada pelo marido, expulsa e procurado refúgio ali à meio da noite. O maxilar da senhora. Camila contraiu-se, os seus olhos brilhando. Como é que ele se atreve a tratar a mulher daquela maneira? Aquele homem não tem vergonha. Assenti sem acrescentar mais nada, mas senti o conforto de uma aliada. Lembrei-me então da câmara da senhora. Camila. Miss Camila, a sua câmara podia ter gravado alguma coisa ontem à noite? Perguntei. Abriu imediatamente a aplicação e reproduziu as imagens. Sarah à minha porta batendo freneticamente, soluços abafados cortando a escuridão. A imagem voltou a atingir-me o coração, mas também sabia que era uma prova vital. Peguei na mão da senhora, Camila, e agradeci-lhe verdadeiramente grata. Ela apertou-me a mão e disse com firmeza: não se esqueça de lhe fazer justiça. Confio em si para o fazer. Fui para o meu quarto, abri o armário e observei o meu uniforme policial pendurado com cuidado. Camisa azul, calças caqui, cinto e coldre. Tudo como se estivesse à espera. Toquei em cada peça, no tecido áspero sob os meus dedos, e troquei-me silenciosamente, abotoando a camisa e apertando o cinto. Cada movimento parecia um juramento. Eu era mais do que a mãe da Sarah. Eu era uma polícia com os meios para proteger. Terminado, telefonei a James Ellison, o advogado da família. A sua voz soou sonolenta. Olá? Fui direta. James, começa o plano agora mesmo. Ele hesitou, depois perguntou. Elizabeth, tens a certeza? Completamente. Respondi sem hesitação. Prepare-se. Desliguei. Tirei a máquina fotográfica digital de uma gaveta, fui até a cama de Sarah, puxei cuidadosamente a manta e comecei a fotografar cada ferimento. O lábio cortado, a bochecha magoada, as marcas escuras ao longo das costelas. Cada fotografia era uma pequena e constante testemunha do que tinha sido feito à minha filha. O olho dela, o hematoma na barriga. Cada flash da câmera fazia-me sentir que não estava apenas a captar os seus ferimentos físicos, mas as feridas profundas esculpidas na sua alma. Quando terminei, sentei-me à mesa de jantar, espalhando os papéis e a pendrive contendo as imagens da casa da menina. Camila. Liguei o pendrive ao meu portátil e fiz um backup cuidadoso de cada ficheiro. Enquanto o ecrã brilhava à minha frente, sabia que não havia volta a dar. A partir daquele momento, estava em guerra, não apenas por Sarah, mas pela justiça que eu jurara defender. Quando o vídeo terminou de carregar, eram 8 horas. Sarah ainda dormia, com o rosto inchado, os lábios gretados e secos, como se a dor a seguisse até nos seus sonhos. Fui silenciosamente até a cozinha e fiz canja de galinha, com aroma a cebola e ervas a encher o ar. Levando o tabuleiro até a cabeceira da sua cama, acordei-a delicadamente. Abri os olhos, surpreendida ao ver-me com o meu uniforme de polícia. Mãe, sussurrou ela. Depois abanou a cabeça. Não tenho fome. Sentei-me ao lado dela, suavizando a voz. Para se manter forte, precisa de comer. Os seus olhos brilhavam enquanto pegava na colher com relutância, engolindo com esforço. Vê-la partia-me o coração. Há pouco tempo, a Sarah estava radiante, sempre a rir, enchendo a nossa casa de vida. Agora estava ali, destroçada, uma sombra de quem um dia fora. Decidi levá-la de volta para o hospital. O hematoma na sua barriga preocupava-me. A doutora Letícia Figueroa encontrou-nos no serviço de urgência, com uma expressão grave. Sem grande conversa, ela pediu uma TAC para verificar se havia hemorragia interna. Enquanto esperava, sentei-me num canto, abri o meu portátil e inseri o pendrive. O vídeo começou a tocar.
À 1h02 da manhã, Sarah estava à minha porta batendo freneticamente, com os soluços abafados pelo microfone. A visão trespassou-me novamente, como se estivesse a reviver aquela noite. Copiei a filmagem para um disco rígido externo, encriptando-a cuidadosamente. Eu não estava apenas a proteger Sarah. Estava a construir uma fortaleza de provas contra Robert. Então, o telefone de Sarah tocou. O ecrã dizia: Robert Mendes. O meu coração congelou. Agarrei o telefone antes que ela pudesse atender e desliguei. Ela olhou para mim aterrorizada. Mãe, se ele descobrir que eu falei, não vai parar. A sua voz tremeu, como se o nome dele a arrastasse de volta para o medo. Segurei-lhe a mão com força. Estou aqui, querida. Não te vai acontecer nada. Mas não disse mais nada. Apenas encarei o relógio em silêncio. Eram quase 10 da manhã. Retirei o cartão SIM do telemóvel da Sarah e coloquei outro que tinha preparado. Não queria que ele a encontrasse. Não queria que ele tivesse a hipótese de a ameaçar novamente. Poucos minutos depois, chegaram os resultados da TAC. Múltiplas contusões graves nos tecidos moles, mas sem hemorragia interna. Soltei um suspiro, embora o alívio tenha sido passageiro. O seu corpo poderia curar-se, as feridas na sua alma levariam muito mais tempo. Levei-a para casa e telefonei a James Ellison, o advogado. Tenho os registros médicos e o vídeo do vizinho, disse-lhe claramente. Marcou uma consulta para a tarde para analisar as provas. Entretanto, a senhora... Camila chegou com uma panela de caldo de galinha quente. Isto é para a Sarah, para ajudar a recuperar as forças, disse ela com aquela voz calorosa. Se precisar de uma testemunha, conte comigo. Olhei para ela, senti a sinceridade e o meu coração acalmou um pouco. À tarde, Sarah tentou descansar, mas acordou várias vezes, sobressaltada por pesadelos. Sentei-me ao seu lado, acalmando-a, embora continuasse a balbuciar de medo. O Robert empurrou-me a mim e a Denise. Ela estava num canto a gozar comigo. Desabafou. O meu rosto ficou vermelho. Quem é a Denise? Perguntei com a voz trêmula de raiva. Fracamente, Sarah explicou que Denise era amante de Robert, que tinha ido à casa descaradamente, provocando-o até que ele descarregasse em Sarah. As suas palavras eram como uma faca. Tinha partilhado refeições com o Robert, acreditava que ele era decente e queria proteger a minha filha. Agora descobri que ele não só me traiu, como permitiu que outra mulher humilhasse Sarah na sua própria casa. Ao lado da cama, peguei no telemóvel e fotografei os hematomas nos pulsos de Sarah. Grandes planos que incluíam o relógio para registrar a hora. Cada foto parecia tanto evidência como tristeza. Prova do mal e uma ordem para o que tinha de fazer. Nessa tarde, levei a Sarah ao escritório do James com um portfólio de tudo o que tinha reunido. Espalhou as fotos, o relatório médico e a pendrive sobre a mesa. James assentiu com o tom firme. Esta é uma base sólida. Agora precisamos de provar o adultério público. Aí ele não terá onde se esconder. Agarrei a alça da minha mala, ciente do próximo passo. Eu já não era apenas uma mãe em luto. Eu era uma agente da polícia. Utilizaria todas as ferramentas ao meu dispor para fazer Robert responder por aquilo. Nessa noite não levei a Sarah à minha casa. Não arriscaria colocá-la em qualquer lugar onde ele a pudesse encontrar. Em vez disso, deixei-a em casa da menina. Camila, a minha vizinha de confiança, acolheu Sarah, insistindo para que passasse ali a noite e prometendo vigiá-la de perto. Regressei a conduzir sozinho, com o peito pesado. Tirei o uniforme de polícia, vesti um blusão velho e calças de ganga, tentando parecer uma pessoa comum, em vez de um polícia em busca de provas. Tirei a máquina fotográfica digital da gaveta, verifiquei a bateria e o cartão de memória e saí no meu carro surrado. Cada ranger dos pneus parecia um lembrete de que eu estava a embarcar numa guerra não só por Sarah,
mas pela justiça que eu tinha jurado proteger. Estacionei num beco escuro perto do bar do Art, o local que Sarah disse que Robert frequentava. O neon da placa que projetava um raio de luz do outro lado da rua. Encolhi-me no lugar do condutor com a câmera nas mãos e esperei. Por volta das 8, a carrinha prateada de Robert apareceu, com os faróis a varrer o beco. O meu pulso disparou, mas mantive-me firme e liguei a câmera. Poucos minutos depois, uma mulher surgiu da esquina com um vestido vermelho justo, batom escuro e um cigarro entre os dedos, caminhando com uma arrogância descarada. Reconhecia de imediato. Denise Salgado, a amante que Sarah nomeara, a mulher que atormentara a minha filha. Robert desligou o motor, saiu e abriu a porta a Denise, com o braço à volta da cintura dela, como se nada estivesse errado. Vê-lo ali fez-me ferver o sangue. O homem que se sentara à minha mesa e me chamara sogra abraçava agora outra mulher, enquanto a minha filha jazia ferida. Disparei foto após foto. O neon do bar iluminava-lhes os rostos nitidamente. Cada foto parecia uma faca, mas também mais uma peça na mala que estava a montar para o expor. Segui-os a uma distância discreta até um pequeno hotel com um sinal vermelho intermitente. Fiquei bem atrás e captei-os a entrar no átrio de mãos dadas. Circulei pelo parque de estacionamento e fotografei a matrícula da carrinha de Robert, certificando-me de que um relógio digital próximo estava visível para registrar a hora. Cada foto era uma bala. Eu sabia que tinha algo que o deixaria sem saída. De volta a casa, transferi as imagens para o meu portátil e armazenei-as numa pasta protegida por palavra-passe. Liguei ao James em tom resoluto. Tenho fotografias da infidelidade dele. Vêem-se as caras e a matrícula do carro. Excelente, Elizabeth. Mantenha-as em segurança. Não o deixe saber. Disse James, firme. Abanei a cabeça para mim mesma, sem ser vista, sentindo uma ligeira pontada de alívio. Mais um passo em direção à justiça. De repente, o meu telefone vibrou. Era a Sarah, a ligar do número da Dona Camila. A sua voz estava trêmula. Mãe, ele acabou de ligar a uma amiga minha a perguntar onde estou. Quando ela disse que não sabia, ele ameaçou-a também. Estou muito assustada. Ao ouvir a voz de Sarah, o meu coração apertou. A minha filha, mesmo tendo escapado, continuava assombrada pelas ameaças de Robert. Tentei acalmá-la. Fique calma e fique em casa da Dona Camila. Estou de olho nele. Mas por dentro sabia que tinha de agir rapidamente antes que ele encontrasse uma forma de magoar a Sarah novamente. Sem perder tempo, contactei o comandante Rosales, um colega de confiança na esquadra. Entreguei todas as provas que tinha. Vídeos da máquina fotográfica da Dona Camila, os registros médicos da Sarah e fotografias da infidelidade. Preciso de uma patrulha para vigiar a zona, especialmente a casa da Dona Camila. Disse eu, com voz firme. Rosales concordou imediatamente, mas deu-me um aviso. Elizabeth, isso é perigoso, mas se tiver provas suficientes, tenho a certeza de que vai ganhar. Agradeci e entreguei as fotos da infidelidade caso me acontecesse alguma coisa. Naquela noite, o sono escapou-me. Sentei-me à mesa de jantar examinando as provas, ficheiros sobre os ferimentos, as imagens de vídeo e as fotografias da infidelidade. Cada evidência estava um passo mais perto de expor Robert, mas a dor dentro de mim nunca desapareceu. Vi-o como um filho, alguém em quem confiava para proteger Sarah. Agora não só a tinha traído, como também a ameaçara. Tudo por outra mulher. Aquela dor, como uma ferida que não cicatrizava, voltava a atingir-me cada vez que pensava nos hematomas de Sarah. Na manhã seguinte, levei Sarah a consultar Anas Kurogá, um psicólogo que James recomendara. Sarah precisava de ajuda para recuperar do trauma do abuso. Esperei no átrio com o coração apertado. Ver a minha filha entrar lentamente no escritório, com os ombros curvados, foi como se tivesse uma pedra no peito. Eu, que me considerava uma polícia dura, uma mãe forte, não conseguia protegê-la do homem em quem um dia confiei.
A mesma dor, como uma ferida aberta, voltava sempre que me lembrava dos hematomas na cara de Sarah. Enquanto ali estava sentada, o meu telefone vibrou novamente. Era Romero Alcazar, o chefe do registro de imóveis públicos, alguém que eu conhecia de negócios anteriores. A sua voz era urgente, com um toque de preocupação. Senhora Arariaga, não é seguro falar muito ao telefone, mas acabei de ver o seu nome e o da sua filha num processo de transferência de terras. Parecem vulgar. Se tiver tempo, devia vir. Franzi a testa confusa. A Sarah e eu não nos tínhamos envolvido em nenhuma transferência de terras, mas uma sensação de desconforto fez-me levantar imediatamente. Disse a Naise que voltaria para buscar Sarah mais tarde. Quando cheguei ao cartório, Romero fez-me sinal para entrar no seu gabinete. Abri um dossiê com a testa franzida. Há algo de estranho aqui. Este terreno foi transferido para uma Denise Salgado na semana passada, mas como não confirmou comigo, achei estranho. O meu coração disparou e senti um arrepio percorrer o meu corpo. Não pode ser. Ofeguei com a voz tensa. A Sarah e eu nunca assinamos nada. Romero abanou a cabeça e entregou-me o ficheiro. As assinaturas estão aqui, a sua e a da sua filha, e a transação já foi registrada. Peguei no papel e vi as assinaturas tremidas que não se pareciam em nada com as nossas. Quem trouxe estes papéis? Perguntei de imediato. A voz de Romero baixou. O funcionário disse que era o seu genro, Robert. Alegou que lhe pediu para tratar disso, uma vez que estava ocupado. O sangue nas minhas veias congelou. Robert não tinha apenas batido em Sarah, não tinha apenas atraído. Tinha falsificado as nossas assinaturas para roubar as terras da herança do meu pai. As terras que a minha família prezava há gerações. Esforcei-me por manter a compostura e pedi a Romero uma fotocópia do processo. Ele suspirou, abanando a cabeça. Alguém daqui deve tê-lo ajudado com a papelada. Antes de eu sair, ele inclinou-se e sussurrou. Elizabeth, isto é perigoso. Tem cuidado para que ninguém no escritório saiba que te contei isto. Assenti, agradecendo e garantindo a minha discrição. Mas por dentro, sentia-me como se estivesse a andar na corda bamba. Robert não era apenas um homem violento, era um manipulador, disposto a tudo para conseguir o que queria. Mais tarde, nessa tarde, fui buscar a Sarah à sessão de terapia. Parecia exausta, mas os seus olhos já não expressavam o terror de outrora. Levei-a diretamente ao escritório do advogado James, onde lhe entreguei a fotocópia dos documentos falsificados. Examinou-os cuidadosamente, batendo com os dedos na mesa antes de falar com convicção. Este é o golpe final. Agora temos provas da fraude, o suficiente para garantir que ele não se safa. Sarah, sentada ao meu lado, ouvia em silêncio, mas os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mãe, ele falsificou mesmo as assinaturas para roubar as terras do avô. Sussurrou ela com a voz trêmula, com um misto de dor e raiva. Apertei-lhe a mão, tentando oferecer-lhe força, mas também lutava contra a minha própria tristeza. Aquela terra era mais do que apenas propriedade. Fazia parte do meu pai, um pedaço da história da nossa família. E o Robert teve a ousadia de a profanar, movido pela sua ganância e traição. Nessa noite, encontrei-me com o comandante Rosales e entreguei-lhe os documentos falsificados. Pegou neles com a expressão sombria. As suas provas? As suas provas são sólidas. Garanto-lhe que ele não se vai safar desta, disse Rosales com firmeza. Agradeci, mas um peso ainda me pesava no peito. Quando cheguei a casa, tranquei cuidadosamente todos os documentos no pequeno cofre do meu quarto. O relógio marcava quase meia-noite, mas o sono escapava-me. Sentei-me no escuro, perdida em pensamentos sobre Robert. Sobre o que ele tinha feito a Sarah, a nossa família. Aquela dor, como um fogo latente, ao mesmo tempo atormentava-me e impulsionava-me para levar-me para frente. Eu sabia que tinha chegado o momento de o confrontar diretamente. Não havia volta a dar. Na manhã de sábado, deixei a Sarah em casa da Miss.
Camila, o lugar mais seguro para ela naquele momento. O comandante Rosales tinha alguém estacionado no exterior, por isso eu sabia que ela estaria em segurança, mas o meu coração estava longe de estar tranquilo. Mudei de roupa para um civil, um blusão velho e calças de ganga. Mas coloquei um dossiê na minha mala, contendo as provas cuidadosamente preparadas, fotografias dos ferimentos de Sara, o vídeo da câmara do vizinho, o relatório do hospital e os documentos falsos de transferência de terras. Conduzi o meu velho carro até a loja de penhores do Robert, o lugar onde ele ostentava o seu poder e geria os seus negócios. Cada rotação dos pneus lembrava-me que não se tratava de mais uma tarefa, mas sim de um confronto necessário. A loja de penhores estava aberta. Uma mistura pungente de óleo de máquina e fumo de cigarro atingiu-me ao entrar. 2 dos homens do Robert estavam a arrumar artigos nas prateleiras e olharam para mim de relance quando entrei. Um deles esboçou um sorriso irônico. "Olha quem está aqui, a sogra da polícia." Ignorei-os e fui diretamente para o escritório das traseiras, onde Robert estava sentado, a contar dinheiro, pilhas de notas empilhadas sobre uma mesa de madeira. Olhou para cima, oferecendo um sorriso falso. Ora, ora, a sogra da polícia, tão aborrecida que tem tempo para visitar o seu genro? A sua voz transbordava sarcasmo, mas eu não estava ali para brincar. Coloquei o dossiê na sua mesa. Cada página parecia uma acusação. As fotos dos hematomas de Sara, o vídeo da câmara da Miss. A Camila assim a captar o choro da minha filha pela calada da noite, o relatório do hospital a detalhar os seus ferimentos e a fotocópia dos documentos falsos que ele teve a ousadia de assinar em meu nome e da Sara. Robert olhou para os documentos. A sua expressão mudou momentaneamente, mas rapidamente disfarçou com um sorriso maroto. "O que é isto? Tenho advogados melhores do que tu", ironizou. Encontrei o seu olhar, a minha voz gélida. "Não estou aqui para discutir. Se quer ver quem tem razão, resolvemos isso em tribunal." Levantou-se de um salto, a voz baixa, carregada de fúria, como se eu tivesse tocado num ponto sensível. "Quem ousará tocar-me? Quem nesta cidade se oporá a mim?" Não vacilei. Fixei nele o meu olhar, firme e inflexível. Não pense que toda a gente tem medo de si. 2 homens à entrada tentaram aproximar-se de mim, mas enfiei a mão no bolso do casaco, revelando-se o meu distintivo de polícia. Congelaram instantaneamente com os olhos a desviarem-se. Robert corou de raiva, bateu na mesa e quase gritou. "A sua filha é fraca. Merecia ser disciplinada e não pense que este distintivo o vai proteger para sempre." Estas palavras fizeram-me ferver o sangue. Como se atreve a dizer que Sara, a minha filha que eu amava acima de tudo, merecia castigo? Como se atreve a justificar os hematomas que ela carregava na noite em que fugiu com dores? Eu queria gritar, agarrá-lo pelos colarinhos. Mas contive-me, não disse nada. Silenciosamente peguei no dossiê, coloquei-o na minha mala e virei-me para sair. Antes de sair, encarei-o firmemente. "Deixe-me ser clara. A partir de agora, as regras mudaram. Não é você a disciplinar ninguém, é a lei a discipliná-lo." Robert gritou atrás de mim. "Se sair por aquela porta, já não será minha sogra. Não se queixe quando eu ficar mal educada." Parei e olhei para trás, sem medo. "Então não se considere mais o marido da minha filha." Saí para a rua, o pó rodopiando com o vento. Entrei no carro e liguei imediatamente para o James. Estava na hora de entrar com o processo. A sua voz calma, mas cautelosa, respondeu: "Está bem, prepare-se. Ele vai lutar muito." Assenti sem ser vista, com o coração frio como aço. Esta batalha não seria fácil, mas eu estava pronta. Dias depois do meu confronto com Robert na loja de penhores, os rumores espalharam-se pelo bairro como fogo em pó. Certa manhã no mercado tentei agir normalmente, mas os sussurros alcançaram-me. 2 mulheres numa banca de esquina murmuraram que Sara tinha inventado tudo,
que costumava responder ao marido, por isso ele espancou-a. Passei por elas e ficaram em silêncio, mas os seus olhos seguiram-me como se eu fosse o problema. No café próximo, um senhor idoso tomava café abanando a saixa cabeça. Elizabeth está a usar o distintivo para arruinar o genro. Estas palavras atingiram-me profundamente. As pessoas que antes me cumprimentavam gentilmente, que sorriam para Sarah quando eu era criança, agora acreditavam facilmente nas mentiras de Robert. Baixei o olhar e apressei o passo, lutando contra as lágrimas. Ao meio-dia, James chamou-me ao seu gabinete. Colocou uma pilha de papéis à minha frente com a voz grave. Robert tinha acabado de contratar Hector Valdivia, um advogado da cidade do México. Ele interpôs uma reconvenção. Diz que a Sarah inventou tudo para o extorquir e que estou a abusar da minha autoridade como polícia. Peguei nos papéis e vi a assinatura de Valdivia a tinta azul, ainda fresca. As palavras pareciam acusações diretas contra Sarah e eu, retratando-nos como os vilões que tentavam destruir Robert. Sarah, sentada ao meu lado, empalideceu e sussurrou trêmula: "Mãe, ele está a tentar fazer-me parecer uma mentirosa." O meu peito apertou. Sarah, a minha doce menina, tinha agora de suportar não só os hematomas no seu corpo, mas também as calúnias do homem que um dia a amou. Agarrei-lhe a mão para lhe dar a força que consegui, enquanto uma dor inexprimível e inexprimível se instalava dentro de mim. Esperava que a cidade onde nasci e cresci estivesse conosco. Em vez disso, parecia que o mundo inteiro se estava a desenrascar. Nessa tarde, levei a Sarah à casa da senhorita Camila. Caminhando por um beco, passamos pelos 2 capangas de Robert a fumar, a observar-nos. Um deles ergueu o queixo e ironizou: "Cuidado. Por aqui as pessoas acreditam mais no Robert do que em ti." Não disse nada, apenas apertei a mão de Sarah e conduzi-a para o interior. Mas aquelas palavras atingiram-me como pedras, fazendo-me sentir mais só do que nunca. Liguei imediatamente para Rosales para lhe reportar a ameaça. Prometeu reforçar as patrulhas noturnas, embora a sua voz demonstrasse preocupação. "Elizabeth, tem cuidado. Ele está a tentar de tudo para reverter isto", alertou. Agradeci e assenti, sabendo o quão perigosa era a estrada que tinha à minha frente. Nessa noite, parei na loja da esquina para comer qualquer coisa. O dono, um amigo de muitos anos, puxou-me para o lado e sibilou: "Elizabeth, cuidado. Estão a dizer que inventaste tudo para tirar terras ao teu genro." Um arrepio percorreu-me a espinha. Os vizinhos com quem eu tinha partilhado tanto suspeitavam agora de mim. Sorri levemente e fui-me embora, sentindo o chão ceder debaixo dos meus pés. Em casa tinha sido colocado um envelope sem identificação por baixo da porta. Lá dentro, um bilhete rabiscado dizia: "Cala-te ou perdes a tua filha." As minhas mãos tremiam, não de medo, mas de fúria. Furiosa por Robert ameaçar a minha filha, furiosa com a facilidade com que as pessoas eram manipuladas, arquivei cuidadosamente o bilhete como prova, sabendo que isso ajudaria a expô-lo. Mais tarde, nessa noite, encontrei James no seu escritório. Examinou o bilhete ameaçador e assentiu uma vez. "Ótimo", disse. "Quanto mais sujo joga, mais se envolve. Mas a opinião pública está com ele. Precisamos de uma ação decisiva para inverter a situação, e a única que podia fazer a diferença era a Denise." Quando James mencionou o nome dela, uma pequena centelha de esperança brilhou na escuridão. Denise, a amante de Robert, pode ser a chave para virar o jogo. No entanto, sabia que conquistá-la não seria fácil. Parada sob a luz fraca do escritório, os meus pensamentos estavam com Sarah, o seu corpo ferido, as mentiras a sufocarem-nos. Aquela dor ardia como um fogo lento, alimentando a minha determinação. Recusei-me a deixar o Robert vencer. Eu não deixaria que as suas mentiras enterrassem a verdade.
No dia seguinte ao tenso confronto na casa de penhores, descobri que Denise frequentava um pequeno bar no final da rua Hidalgo. Esta era a minha oportunidade de virar o jogo. De virar a mesa que o Robert pensava ter. Vestia um casaco largo e um boné, tentando passar despercebida. Lá dentro, música rancheira tocava alto, fumo de cigarro pairava no ar e o aroma misturado de cerveja e tequila pairava denso. Escolhi uma mesa de canto à sombra. Sentei-me, com os olhos fixos na porta. Não podia arriscar ser vista pelos homens de Robert antes de falar com Denise. Por volta das 10 da noite, ela chegou. Com um vestido curto e justo, os lábios pintados de vermelho escuro, segurando um cocktail, caminhava com uma confiança forçada. Senti um misto de raiva e pena. Aquela mulher tinha contribuído para o sofrimento da minha filha, mas também era um peão no jogo do Robert. Respirei fundo, levantei-me e sentei-me à sua frente. Denise arqueou uma sobrancelha com a voz ríspida. "E quem é você?" A princípio não disse nada. Apenas fiz deslizar um envelope para cima da mesa. No interior estavam cópias de documentos de propriedade falsificados que Robert tinha elaborado, juntamente com um extrato bancário que mostrava as dívidas crescentes de Denise e o risco de execução hipotecária. Olhando-a nos olhos, disse friamente: "Sou a sogra de Robert. Se lhe for leal, afundar-se-á com ele. Mas se cooperar, talvez se salve." Denise riu-se ironicamente, mas o seu sorriso desapareceu quando abriu o envelope e viu os documentos. O seu rosto perdeu a cor. O seu olhar vacilou perante a assinatura falsificada e os números vermelhos da dívida. Continuei com a voz firme. "O comandante da polícia já sabe de tudo. Quando o julgamento começar, será chamado a depor por fraude e poderá apanhar uma pena de prisão grave. É isso que quer?" O silêncio estendeu-se. A sua mão tremia ao redor do copo de cocktail. Ela bebeu-o de um só trago, recompondo-se, e depois sussurrou: "O Robert prometeu-me uma parte da terra. Disse que tudo ficaria bem, que tudo seria meu. Mas agora vejo que ele apenas me usou." Ao ouvi-la, senti uma pontada de pena. Denise, por mais enganada que estivesse, era mais uma vítima da manipulação de Robert, mas não deixei que as minhas emoções tomassem conta melhor de mim. Olhei para ela atentamente. "Tenho uma última oportunidade de sair desta ilesa. Diga a verdade no julgamento. Vou ter isso em consideração." Nesse momento, a porta do bar abriu-se e os 2 capangas de Robert entraram. Os seus olhos percorreram a sala até me encontrarem sentado com a Denise. Aproximaram-se com expressões hostis. Sem hesitar, peguei no meu distintivo policial e coloquei-o sobre a mesa. "Quer tentar uma coisa? Vá em frente." A luz fraca refletiu o brilho do distintivo, e os 2 homens imobilizaram-se. Depois recuaram lentamente em direção à porta, os olhos ainda a arder de ódio. Denise estava pálida como papel, agarrada à beira da secretária e respirava com dificuldade. Olhei para ela com uma voz séria, mas firme. "Vês? O Robert não te pode proteger. Ele só te vai arrastar para baixo com ele." Denise mordeu o lábio, dividida entre o medo e a determinação. Finalmente ela sentiu. "Ok, vou testemunhar. Mas tens de me prometer que estarei em segurança." Não fiz grandes promessas, apenas assenti. "Se fizer a coisa certa, farei tudo o que puder." Liguei de imediato ao Rosales, expliquei-lhe a situação e pedi-lhe que garantisse um apartamento seguro nos arredores para a Denise se esconder. Saindo do bar, caminhei pela rua fria e escura com o vento a cortar-me. No entanto, por dentro, uma onda de alívio invadiu-me. Eu sabia que a batalha tinha mudado. Robert acabara de perder a sua peça mais importante. Na manhã do julgamento, acordei às 5 horas, quando o céu ainda estava escuro. Preparei um caldo de galinha leve. O aroma suave pareceu aliviar a tensão que se apoderava da casa.
Levei o tabuleiro até a cabeceira de Sarah. Vê-la ainda dormir, com o rosto um pouco inchado e os lábios secos, apertou-me o coração. Acordei-a delicadamente, sussurrando: "Come alguma coisa, querida, para teres forças." Os olhos de Sarah abriram-se, cansados, mas com vontade. Ela assentiu e sentou-se lentamente. Ajudei-a a vestir um longo vestido azul claro e enrolei um lenço fino à volta do pescoço para cobrir o hematoma visível. Ajeitei-lhe o cabelo e disse baixinho: "Já não precisas de baixar a cabeça." Sarah olhou para mim, os olhos a brilhar, silenciosa, apenas segurando a minha mão como se fosse a sua única âncora. Lá fora, o comandante Rosales aguardava com uma viatura. Cumprimentou-me com um aceno de cabeça. Sério, mas caloroso. "Arranjei uma escolta, Elizabeth. Vai correr tudo bem hoje", disse. Agradeci, sentindo uma pontada de alívio por não estar sozinha. A caminho do tribunal, vi moradores reunidos na praça a sussurrar. Alguns olhavam-nos com curiosidade, outros assentiram levemente, como se estivessem em apoio silencioso, mas houve quem abanasse a cabeça em sinal de dúvida. Os rumores que Robert espalhara ainda pairavam no ar, e eu sabia que a luta de hoje não era apenas contra ele, mas uma batalha para resgatar a verdade. À entrada do tribunal avistei Robert. Estava ali com um fato impecável, o rosto corado e os olhos afiados como uma lâmina. Ao lado dele, o advogado Valdívia parecia calmo, embora eu sentisse a sua tensão. Denise estava afastada de Robert, com os braços cruzados e o olhar distante. Vê-la fez-me lembrar a noite no bar, quando a convenci a mudar de lado, acendendo um vislumbre de esperança. Mas entendi que hoje seria difícil. Peguei na mão de Sarah e guiei-a para o tribunal. Lá dentro a sala estava lotada. Os velhos bancos de madeira rangiam à medida que as pessoas se acomodavam. Avistei a menina S. Camila na última fila. Ela assentiu encorajadoramente, prometendo silenciosamente o seu apoio. O juiz Arturo Cervantes entrou e todos se levantaram. O ar estava pesado. O único som era o zumbido do ventilador de teto, como o batimento cardíaco da sala. O advogado James começou com a voz grave e firme. Ele expôs o caso. Cada prova foi apresentada. As fotografias dos ferimentos de Sarah, o relatório do Dr. Figueroa sobre as lesões, o vídeo da câmara da Miss Camila a captar os gritos matinais de Sarah e os documentos falsos que Romero Alcazar nos tinha dado. Quando James exibiu o vídeo no ecrã, as batidas e os soluços fracos de Sarah encheram a sala. Murmúrios surgiram entre a multidão. Alguns enxugaram os olhos. Olhei para Sarah. As suas mãos tremiam. A sua cabeça baixa. Coloquei a mão no seu ombro e apertei-o suavemente. Uma promessa silenciosa de que estava ali e permaneceria ao seu lado. O advogado Valdívia levantou-se para rebater, com a voz áspera. A Sarah inventou tudo para extorquir a minha cliente. Elizabeth Ariga abusou da sua autoridade como polícia para coagir e caluniar. As suas palavras atingiram o meu coração. Tive vontade de gritar que ele estava a mentir, que os hematomas da Sarah eram verdadeiros, mas James fez-me sinal para manter a calma. Mostrou as mensagens ameaçadoras de Robert no grande ecrã. "Cala-te se não queres ser substituído." A sala ficou em silêncio. Sarah baixou a cabeça, as mãos a tremerem ainda mais violentamente, revivendo os meses em que viveu com medo. Apertei-lhe novamente o ombro, oferecendo a pouca força que consegui. Depois foi a vez da Denise. Subiu ao banco das testemunhas tremendo, hesitante. "O Robert prometeu dar-me uma parte da terra", disse ela com a voz trêmula, mas clara. "Ele pressionou-me para assinar os papéis da transferência, alegando que estava tudo resolvido, mas a verdade é que falsificou a assinatura da mulher para lhe roubar as terras." Robert levantou-se de um salto, gritando: "Traíste-me!" Os guardas do tribunal tiveram de o conter enquanto o juiz Cervantes o advertia severamente. "Ordem ou serão retirados do tribunal." Denise baixou a cabeça, mas prosseguiu com o seu depoimento.
Cada palavra atingiu-me como um martelo a quebrar a teia de mentiras de Robert. Ao observá-la, senti uma pontada de alívio, embora a dor ainda me apertasse o coração. Denise já fizera parte do tormento de Sarah, mas agora estava com a verdade. Quando chegou a minha vez, subi ao banco das testemunhas e praguejei perante o tribunal. Cruzei o olhar da multidão com a voz firme. Sou polícia, mas hoje estou aqui como mãe. Não permitirei que ninguém, nem mesmo o meu genro, destrua a minha filha e troça da lei. Apontei para Robert, destemida. Aquele homem não é marido, não é pai, é um abusador e um mentiroso. A sala murmurou baixinho. Alguns que tinham confiado em Robert trocaram olhares confusos. Reparei no aceno da senhorita Camila, aprovando silenciosamente. Finalmente o juiz Cervantes levantou-se para proferir o veredicto. A sua voz era solene e clara, embora eu só tenha captado fragmentos. Eu sabia que ele tinha emitido uma ordem de proteção para Sarah, congelado todos os bens de Robert, anulado a transferência de terras e enviado o caso ao procurador público para investigar a usura e a violência doméstica. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Robert afundou-se na cadeira, com o rosto sem cor, como se as suas forças tivessem desaparecido. Valdívia permaneceu em silêncio, tirando os óculos para limpar o suor da testa. Peguei na mão de Sarah e levei-a para fora. O sol do meio-dia brilhava nos degraus do tribunal e ouvi sussurros. Elizabeth venceu, a justiça venceu, mas por dentro sabia que esta vitória não poderia apagar as feridas de Sarah. Só esperava que ela pudesse começar a sorrir novamente. Nessa tarde, enquanto o juiz Arturo Cervantes concluía o veredito, o tribunal fervilhava de murmúrios. Embora tenha perdido partes do seu discurso, ver Robert dessabar pálido na cadeira disse-me que tínhamos ganho. A decisão incluía uma ordem de proteção para Sarah, congelava os bens de Robert, anulava a transferência fraudulenta de terras e enviava o caso ao procurador público para investigação adicional sobre violência doméstica e usura. Enquanto segurava a mão de Sarah e saíamos do tribunal, o sol brilhante do meio-dia brilhava nos degraus. Sussurros flutuavam à nossa volta. Elizabeth venceu? A justiça venceu. Mas por dentro senti apenas alívio, como um fardo pesado a ser retirado. Enquanto a dor persistia, uma cicatriz com poucas probabilidades de cicatrizar completamente. Nessa mesma tarde, a polícia foi... A loja de penhores de Robert foi invadida pela polícia para o prender. Multidões aglomeraram-se na rua para assistir. Uns assobiavam-lhe, outros lançavam insultos. Eu não estava lá, mas na manhã seguinte, o jornal local publicou uma foto de Robert com uniforme de recluso e algemas sob o título Proprietário de... Uma loja de penhores preso por violência e fraude imobiliária. Senti algo estranho. Não alegria, mas uma espécie de alívio. O homem que se sentara à minha mesa, que me tratava por sogra, estava agora a pagar pelos seus crimes. No entanto, este sentimento rapidamente deu lugar à tristeza. Eu tinha confiado nele. Eu acreditava que ele protegeria a Sarah. A dor da traição da família ardia lentamente dentro de mim. Denise desapareceu da cidade poucos dias após o julgamento. Corria o rumor de que ela tinha ido para Monterrey em busca de trabalho e de um novo começo. Eu não a culpava. Ela tinha feito parte da dor de Sarah, mas no final, escolheu a verdade. Os dois capangas de Robert, conhecidos como Los Chamucos, também foram detidos por adulteração de testemunhas. De repente, o bairro pareceu mais calmo, sem mais olhares de ódio ou ameaças silenciosas. Mas eu sabia que as cicatrizes que o Robert deixou em mim e na Sarah não cicatrizariam facilmente. A Sarah mudou-se para estar à minha casa permanentemente. Nas primeiras noites, mal dormia, acordando assustada, suando e gritando: "Mãe, ele está a chegar." Nesses momentos, sentava-me ao lado dela, segurava-lhe a mão e sussurrava:
Está tudo bem, querida. Estás em segurança agora. Ao observar Sarah, revi-me anos atrás, quando também eu permanecia em silêncio perante a minha própria dor. Levava-a a Anas Kurogá, a psicóloga, todas as semanas sem falta. Anas ouvia pacientemente, guiando Sarah a enfrentar os seus pesadelos aos poucos. Ao fim de semanas, notei uma mudança. Sarah já não escondia o rosto quando saía. Ela já não baixava a cabeça no mercado. Uma tarde, encontrei-a na cozinha a fazer enchiladas, cantando baixinho enquanto dobrava tortilhas. Aquela canção suave trouxe-me lágrimas aos olhos. Há tanto tempo que não ouvia a minha filha cantar. Era como se a luz do sol estivesse a regressar à casa. A atitude da cidade também mudou. Os vizinhos que duvidavam ou acreditavam nos rumores de Robert cumprimentavam-me agora calorosamente. Alguns aproximavam-se com pesar na voz. Senhora. Elizabeth, não sabíamos a verdade. Eu simplesmente assenti, sem guardar ressentimento. Compreendia que as mentiras de Robert eram convincentes, e nem todos tinham coragem para se lhe opor. A senhora. Camila veio com um tabuleiro de pão doce e abraçou Sarah com força. Tornou-se mais forte do que a sua mãe alguma vez foi. Vê-las rir juntas aqueceu meu coração, um lembrete de que a bondade ainda existe mesmo depois dos dias mais sombrios. Continuei a trabalhar na delegacia. Cada patrulha era um apelo ao serviço. Cada vez que enfrentava um caso de violência, a minha determinação em ajudar as mulheres a quebrar o seu silêncio fortalecia. Uma vez encontrei uma menina a chorar à porta da esquadra, com os olhos vermelhos, agarrando a bolsa com força. Sentei-me ao lado dela e falei baixinho. Não estás sozinha. A minha mãe viveu isso. A minha filha viveu isso. Eu também fiquei em silêncio. Mas hoje, sei que o silêncio só alimenta o monstro. Ela olhou para mim com as lágrimas ainda a escorrer. Mas uma nova centelha brilhou nos seus olhos. Eu sabia que não podia apagar a sua dor, mas podia mostrar-lhe que alguém estava disposto a ouvir. Meses depois, Sarah sentiu-se forte o suficiente para voltar ao trabalho. Ela conseguiu um emprego num escritório de contabilidade no centro da cidade. Nessa noite, chegou tarde a casa, a porta abrindo-se para o seu sorriso radiante. Mãe, consegui um emprego. Levantei-me e abracei-a com força, com as lágrimas a escorrerem. Não de dor, mas de alegria e liberdade. Ver a Sarah sorrir como o sol me fez lembrar a menina que uma vez correu atrás de mim no quintal gritando: Mãe, olha para mim. As feridas no seu coração permaneciam, mas ela estava para aprender a seguir em frente, a reencontrar-se. Nessa noite, sentada na varanda com a brisa fresca, lembrei-me da noite em que Sarah desabou à minha porta, ferida e trêmula, revelando a crueldade de Robert. Pensei na longa luta, nas noites sem dormir, nos momentos em que temi sucumbir às mentiras e à desconfiança da cidade. Mas depois vi hoje o sorriso da Sarah e pensei: a justiça pode ser lenta, mas quando chega, devolve-lhe o fôlego, o riso e o futuro. Bebi um gole do meu café, agora frio, mas senti uma paz que há muito não sentia. Sarah regressara e percebi que, embora carregasse cicatrizes do passado, encontrara um motivo para continuar a lutar. Não apenas por ela, mas por todas as mulheres que precisam de voz. Esta história é fictícia, mas inspirada em factos reais. Nomes e locais foram alterados para proteger os envolvidos. Partilhamos isto não para julgar, mas na esperança de que alguém o ouça e reflita. Quantas mães sofrem em silêncio dentro das suas próprias casas? Estou genuinamente curiosa. Se estivesse no meu lugar, o que faria? Ficaria em silêncio para manter a paz ou ousaria enfrentar tudo para recuperar a voz? Quero ouvir os seus pensamentos, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus abençoe e acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Entretanto, no ecrã final,
deixo-vos com duas das histórias mais queridas do canal. Prometo que vos vão surpreender. Obrigada por ficarem até o fim.